Vivendo e aprendendo a jogar. Quem nunca ouviu essa frase? Bom, se você é que nem eu, você é do time que quando escuta essa frase já começam a cantar mentalmente os versos imortalizados por Elis Regina e uma canção composta por Guilherme Arantes. Agora, se você nunca ouviu falar em Elis Regina, Guilherme Arantes ou nessa música, não tem problema. Porque quando a gente fala de jogar, todo mundo se anima, não é? Nós, seres humanos, somos seres brincantes. Em outras palavras, nós somos também seres jogantes. E por que será que a gente ama tanto jogar? Primeiramente, tem o fato de jogar ser um ato de exteriorização. E também de aprender escancaradamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que jogar mexe com a gente. Segundo o historiador Johan Huizinga, no seu livro Homo Ludens, ele nos apresenta a possibilidade de que o brincar seja um dos principais elementos formativos da natureza humana e que jogar faz parte de diversos acordos que a gente faz socialmente, mentalmente e emocionalmente. Isso quer dizer que, para jogar, a gente precisa concordar. O Huizinga também fala sobre a impossibilidade da gente negar a existência do jogo. Ele diz que a gente pode negar tudo, justiça, beleza, verdades, abstrações. Agora, a gente não consegue negar a existência do jogo. Trazendo tudo isso de maneira bem simples, é que quando a gente se propõe a jogar, quando a gente entra num jogo, há sempre um entendimento de uma zona diferente. É o que o Huizinga chama de círculo mágico. Quer ver como funciona? Vou te propor um teste. Eu daqui e você daí. Topa? Sabe aquele jogo pedra, papel e tesoura? Pois bem, é esse jogo que a gente vai jogar. Quando eu contar até 3, no 3 você vai colocar o elemento que você escolher. Pedra, papel ou tesoura. Combinado? Então vamos lá, vou começar a contagem. 1, 2, 3. Pois é, eu coloquei uma pedra. E se você colocou uma tesoura, sinto muito, você perdeu, pois a pedra quebra a tesoura. Se você também colocou uma pedra, nós empatamos e a gente não fala mais nisso. Mas vem cá, se você colocou um papel, me conta aí, você deu uma comemoradinha por ter me vencido, mesmo eu estando em um vídeo gravado? É isso que faz parte do círculo mágico. Quando entramos nesse círculo mágico, a gente parte primeiro de um acordo, que foi aquele que você aceitou quando eu te propus o desafio. A partir daí, o nosso pensamento começa a se focar e esse círculo ganha limite. Quando eu iniciei a minha contagem, você começou a pensar nas suas estratégias para o jogo, em como você iria observar meu movimento, ou como você adivinharia que elemento eu iria colocar. E quando eu contei o 3, eu duvido que você tenha pensado em boleto que ia pagar, em uma reunião que tem que marcar, ou se o certo é bolacha ou biscoito. E a gente sabe que o certo é biscoito. É isso. Então, o que é o jogar? Bom, primeiramente, jogar é aprender. Também, concordar. O jogar é uma fuga, é transformação, é a construção de uma experiência. Ela pode ser finita ou infinita, mas jogar é um ato de exposição. É um ato de aprendizagem e é um ato de acordos que são firmados entre pessoas ou entre pessoas e máquinas. Isso vai depender com quem você decide jogar. Quando a gente vai mais adiante nesse papo sobre jogos, a gente chega a um entroncamento que deixa muita gente confusa, principalmente agora, em tempos modernos em que a gente fala tanto sobre gamificação. Será que jogar, gamificar e desafiar é a mesma coisa? Não. E é aí que mora o perigo de ter tantas pessoas confusas em saber se o que estão propondo é uma gamificação ou se é um jogo. Na educação, por exemplo, é muito comum as pessoas falarem que as experiências são gamificadas, quando na verdade são jogos. Bom, mas agora que você sabe o que é um jogo, fica mais fácil entender o que é gamificação. Gamificação é o uso da mecânica, das estratégias, do pensamento baseado em jogos para engajar pessoas, para motivar ações, para promover a aprendizagem em elementos de não jogo.
Então, quando as pessoas falam em gamificação, eles estão adicionando a mecânica dos jogos em ambientes que não são jogos. A nossa vida, por exemplo. E esses elementos que eles incluem nessas ações, que elementos são esses que vão entrando em nossas vidas e a gente nem percebe? Bom, existem vários. A conquista, os desafios, a influência social, o propósito, a posse, a escassez, a informação em cascata e também, é claro, a aversão à perda. Quem é que gosta de perder nessa vida? Eu não conheço uma pessoa. Inclusive, eu conheço pessoas que não sabem perder. Então, agora eu vou contar uma história. E nessa história eu vou propor um outro desafio. Enquanto eu falo essa história para vocês, eu queria que vocês tentassem lembrar desses elementos que eu mencionei, pra gente entender se tem gamificação por trás ou não. Essa história se passa num churrasco de família. Não é da minha família não, tá, gente? Minha família nunca faria isso. Pois bem, o churrasco estava lá acontecendo, carne pra lá, maionese pra cá, papo vai, papo vem. Quando de repente o papo cai em um assunto que é cartelas e selos que podem ser trocados em uma ação do supermercado, e eles são trocados por utensílios de cozinha. Do nada, essas cartelas e selos começaram a brotar no churrasco. E o que era simplesmente um churrasco virou uma guerrilha. Todo mundo querendo completar as cartelas, todo mundo brigando por selos. Pois é. Ali nesse exemplo das cartelas, fica claro que a intenção de gamificação de quem criou essa campanha estava ali. Os elementos estavam todos ali. As pessoas estavam propostas, mas não tão conscientes do que estavam vivendo. Era uma experiência gamificada. Ninguém precisou chegar com esse academic case e falar: isso é uma experiência gamificada. Eles só chegaram com aqueles elementos, lembra? Posse de quem tinha os selos, escassez de quem não tinha os selos. Tinha também a influência social, que é aquela pessoa do churrasco que tinha cartela, selo para trocar. Mas, primeiro, um favor. Também tinha a questão da aversão à perda, porque quem estava perdido naquele churrasco, que não sabia do que a gente estava falando e que não tinha cartela nem selo, certamente ficou com vontade de ir lá no supermercado para começar a participar da campanha. Pois bem, senhoras e senhores, todos os dias, praticamente da nossa vida, a gente vem caindo diariamente em experiências gamificadas. Por exemplo, quando a gente controla as nossas emoções para que a nossa pontuação naquele aplicativo de transporte não caia. Então a gente não vai brigar com o motorista porque ele pegou o caminho errado, porque se a gente brigar, a nossa pontuação cai e nos próximos jogos, que na verdade são as nossas movimentações pela cidade, pode ser que alguém não queira lidar com a gente. A nossa influência social acaba caindo. Também quando a gente pensa no perfil perfeito de uma rede social, a gente está vivendo uma experiência gamificada, que, por exemplo, é o caso do LinkedIn. Vocês sabiam que o LinkedIn é altamente gamificado? E aí que mora a diferença. Vejam, a gamificação acontece em elementos de não jogo. Ou tem alguém que chama o LinkedIn de jogo? Pois é. O LinkedIn, quando eu fiz o meu primeiro acesso, ele me pediu meu nome e a minha escolarização. Mas a partir daí, toda vez que eu entro, ele me pede uma informação nova, uma ação nova, para que meu perfil possa aparecer ou ranquear de forma diferente. Ter mais visibilidade, ter mais confiabilidade, trazer maior tração para aquilo que eu proponho. Então, em tudo que eu mencionei agora, a gente consegue também reconhecer esses elementos, que é a informação em cascata. Ela não aparece como uma lista de coisas para fazer no primeiro acesso. A cada momento que eu entro, essa informação chega diferente. Existem os desafios, as conquistas de ter pessoas me percebendo de forma diferente no LinkedIn. Então, será que essa gamificação toda só nos faz bem? A resposta é obviamente que não. Não é só o bem. Em termos de algoritmos enviesados, a gente tem que prestar muita atenção ao que a gente está vivendo nesse mundo moderno. Muitas vezes, algoritmos, essas ações gamificadas, elas privilegiam apenas uma parte da sociedade. E a gente precisa ficar bem ligado para a gente não apostar em uma sociedade construída por manipulações, certo? Vamos pensar naquele exemplo ali do jogo e do churrasco, né? Da gamificação e do churrasco.
Será que todos os selos chegam em supermercados da mesma maneira, independente do contexto socioeconômico? Será que os prêmios também, que são ofertados em pontos diferentes da cidade, são os mesmos? Será que quando a gente fala, por exemplo, de uma plataforma de hospedagem, o que cria aquele selo de hospedagem das galáxias é uma piscina cinematográfica ou a simpatia e um café com 2 dedinhos de prosa? É isso. A gente tem que entender que muitas vezes as ações vão gerar reações. E quando há gamificação, a gente precisa ligar o nosso radar para alguns elementos: reconhecimento, desafio, feedback, recompensa e a solução dos seus problemas. É aí que eles conseguem nos pegar. Porque se está solucionando um problema nosso, possivelmente a gente vai se engajar. A gamificação está por aí. Basta prestarmos atenção e aprendermos a desvendá-la. Seja nas escolas, nas estradas, nas hospedagens. A gente precisa viver e aprender esse jogo da vida. E antes de terminar, eu queria compartilhar com vocês de que eu estar aqui faz parte de uma experiência gamificada. Afinal de contas, o convite para falar para vocês veio através de uma dessas plataformas que todos os dias me desafia a compartilhar um pouquinho mais da minha vida acadêmica e da minha vida profissional com as pessoas com quem eu tenho contato. Vou deixar aqui então uma mensagem, mais uma vez, trazendo os versos de Elis Regina. Nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. É assim que a gente vai entender e viver melhor uma vida gamificada em que já estamos inseridos. Estar aqui com vocês hoje não foi apenas uma vitória, e sim um grande prazer. Obrigada e espero estar com vocês em outros momentos de aprendizagem. Até lá!